Bom dia a todos, a paz de Cristo, você que está aqui na Casa Rosa, você que está conectado aí, que começou a nossa transmissão, que Deus venha te abençoar, onde você estiver, no ônibus, no carro, em casa, no trabalho, no hospital, que você receba tudo que será feito aqui, tudo que será para a glória do Senhor, você esteja recebendo também aí no seu lugar, no seu celular ou no seu computador. E que você possa compartilhar esse vídeo. Coloca aí, compartilhar com um amigo, com um irmão da igreja, com uma pessoa que precisa de receber essa palavra e estar conosco, não assistindo, participando dessa consagração dessa manhã. E nós que estamos aqui, grandes coisas Deus fez por nós, amém? Amém. Eu amo muito uma palavra, que é uma palavra que fica muito no meu coração todo dia de manhã, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, amém? E esta é a causa da gente não morrer, não ser consumido, porque é uma misericórdia sobre a tua cabeça, sobre a tua vida. Quando você abre os olhos, hoje eu acordei às 5h30, porque tem que acordar cedo, para chegar cedo, para orar, para toda coisa. E eu acordei assim que eu ainda estava escuro. Eu abri minha janela e comecei a orar. E daqui a pouco começou a clarear, assim, uma clareadinha lá embaixo. E eu falei, Senhor, que coisa linda, tua misericórdia me alcançou em mais um dia, amém? Hoje, 15 de maio, a metade do mês, nós já estamos caminhando para o final do mês, né? Quando passa a metade, chega já o fim. E o Senhor nos renovou a cada dia, amém? Amados, nada pode ser mais importante na tua vida do que a misericórdia de Deus sobre você. E Deus falou para Moisés, Beth, a quem eu escolho ter misericórdia, eu dou. Então, você foi escolhido para ter misericórdia de Deus, ter se levantado nessa manhã. Nós vamos começar orando, amém? Você pode se ajoelhar, se você puder, Beth vem aqui para orar. Mas se você puder pegar de mão, puder, fique de pé, fique sentado, fique de uma forma que você se renda à gloriosa presença do Senhor. Quando você chegou aqui, a primeira pessoa a chegar foi a Beth hoje. O Senhor já estava, Beth. Amém. Quando nós chegamos aqui, Ele já está neste lugar. Este lugar é um lugar de glória, um lugar em que a presença de Deus se manifesta. Por isso a cura, a salvação e a libertação. Então vamos render toda a honra a Ele nesse momento. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez buscar a tua presença, Pai. Eu quero glorificar o teu nome, pois só tu, Senhor, digno, Pai, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Muito obrigada, meu Deus, porque estamos aqui, Senhor Deus, mais uma manhã, Senhor Deus, para buscar a tua face, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, que o Senhor possa estar conosco todo o tempo, que o Senhor possa estar aceitando a nossa adoração, que chega, Pai, com um cheiro suave, Pai, nas tuas narinas. Pai amado, que o Senhor venha estar nos sondando, Pai, vendo se há em nós algum caminho mal, e tirando, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Pai amado, que o Senhor possa estar tomando, Senhor Deus, cada vida que adentrou, Senhor Deus, aqui, Pai, que veio te buscar, Senhor Deus, cada um entrou aqui, Senhor Deus, uma petição, algo, Senhor Deus, a te entregar, Senhor Deus. Pai amado, que as minhas irmãs, Senhor Deus, saia daqui, Senhor Deus, com a sua vitória na mão, conforme a tua vontade, o teu querer, Senhor Deus. Pai amado, eu te peço, Senhor Deus, por aquelas que estão por vir, Senhor Deus, que o Senhor possa apressar o passo, Senhor Deus, para que possamos estar aqui em comunhão contigo, Senhor Deus, porque é através da comunhão que o Senhor derrama o bênção, Senhor. Pai amado, agora eu quero clamar, Senhor Deus, a tua presença, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, da nossa pastora que vai entregar, Pai, o teu recado, Senhor Deus, que tu possas usar a tua filha, Senhor Deus, que ela possa ser boca profética na manhã desse dia, Pai. Essa é a oração que eu faço, agradecida por tudo, não porque merecemos, mas em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, amados. Vamos adorar o Senhor. Vamos render a honra e a glória a Ele por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que Ele vai fazer por nós. Glória a teu nome, Jesus. Nós te louvamos ao Espírito Santo. Nesta manhã nos leva além nesta manhã. Nos leva além, Senhor. Temos a tua presença nesta manhã, Senhor. Aleluia.
Aleluia. Render a ti adoração e derramar teu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais pra tua unção, mais do teu poder. Que a tua unção flui em nós, Senhor. Queremos render a ti nosso coração de Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. mais da presença, Senhor. Queremos a tua presença neste dia, Jesus. Aleluia. Não foi Deus que estabeleceu essa barreira entre nós e Ele, foi nós mesmos que estabelecemos uma barreira. Oh, aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus.
Queremos ir mais além da tua presença nesta manhã, Jesus. Queremos a tua presença, Pai, cada vez mais. Precisamos de ti, Jesus. Precisamos da tua presença, Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Tu és, Senhor. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Tu és nosso louvor, Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Glória a Deus. Aleluia, teu nome, Senhor. Agora nessa manhã do teu coração, louvamos o teu nome neste lugar, Jesus. Me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Amém. Glória a Deus. Glória a Tu Deus. és nosso louvor, Senhor. Você que você cantar
você aí na sua casa. Louvamos o Senhor esta manhã. A tua mão vai me trazer a Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós queremos, Senhor. É uma certeza, é uma possibilidade. Pode ser que isso aconteça ou não. Mas a mão do Senhor te trazer a tua possibilidade. É uma certeza. É uma certeza muito Glória a Deus. Aplauda o Senhor esta manhã, querido. Glória a Deus. Eu queria orar antes da última música, né? Você está falando para orar porque tem corações muito atribuladas esta manhã a chegar. Tem pessoas sem esperança, tem pessoas que estão, né, com situações pendentes para ser resolvidas e sem nenhum rumo. Mas o Senhor é aquele que traz o nosso rumo. O Senhor traz a direção da sua vida nesta manhã. Amém? Pai, nesta manhã eu quero te colocar diante da tua presença, Senhor, os nossos corações, as nossas emoções, os nossos sentimentos, Senhor. Senhor, ó Pai, que estamos, Pai, dentro do lugar, Pai, uma terra de atribulações, angústias, dores. Mas o Senhor é aquele que traz o conforto, o Senhor é aquele que traz o consolo, Pai. Pai, que nesta manhã, Pai, tu possa tocar em nossos corações, em nossas mentes, Pai, trazendo, Pai, a paz, trazendo um alívio nesta manhã, Senhor. Pai, que nosso coração possa estar entendendo, centrado em Ti, porque o Senhor já está lá, Pai, amanhã. O Senhor já é o presente, o Senhor é o passado, o Senhor é o futuro. E, Senhor, Tu já está sempre adiante de nós, Senhor. Amém. Nada te pega de surpresa, Pai. Nos ajuda a entender, Pai, que o Senhor está no controle de todas as Verdade, coisas. meu Deus. Que em Ti, Pai, temos paz e alegria, Senhor. Amém. Que a paz é uma promessa e ela não falha, Senhor. Tu deixaste em nossa vida, Pai, neste lugar, em nossos corações, uma paz, Senhor, que excede todo entendimento, Pai. Que essa paz possa ser, Pai, nosso norte. Que essa paz possa, Pai, ser nosso guia. Entregamos a Ti para esta manhã, Pai, nossas angústias, nossos apelos, Pai. Recebeu esta manhã, toca em nós, trazendo cura, trazendo paz, trazendo calmaria, Senhor. Pai, fala conosco no nosso coração nesta manhã. Nos conduz, Senhor, Pai. Nos dá uma direção do que fazer no amanhã. Pai, se há pessoas nesta manhã aqui, Pai, com coisas para ser pendentes, Pai, contas a ser pagas. Oh, Pai, situações a ser resolvidas, causa na justiça, Pai, situações na família, no casamento, Pai, traz nesta manhã, Pai, uma direção, Pai, daquilo que a pessoa precisa fazer neste dia. Traz, Senhor, abre uma porta, Senhor, porque a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Amém. Abre uma porta no dia de hoje, Pai, eu te peço, para nossas vidas. Pegamos a Ti nesta manhã, Pai, te louvamos, porque Tu és bom, e todo o tempo Tu és bom. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós te louvamos esta manhã, Senhor. Obrigada porque Tu sempre faz além do que pedimos ou pensamos. Tu sempre faz muito mais, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por este dia, por este lugar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Venha nesta manhã Tua glória, Senhor. Venha nesta manhã neste lugar Tua glória, Jesus. Venha, Senhor, neste lugar, Senhor. Nas nossas mentes, Pai. Meu maior prazer é estar em Tua presença, prostrado aos Teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a Tua voz, eu sinto Teu mover aqui. Quero mais de Ti, Senhor. O Teu poder, a Tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama a Tua glória. Derrama a Tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios deste amor. Derrama a Tua glória. Derrama a Tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser.
estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor. O teu poder, a tua unção. Eu levo as minhas mãos e clamo. Derrama a tua glória. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios desse amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios desse amor. Inunda o meu ser, os rios desse amor. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios desse amor. Aplauda o Senhor, querido. Glória ao teu nome, Jesus. Amém, amadas. Pode sentar. Vamos fazer um momento intercessório. Vamos chamar a Priscila. Nós vamos orar nesse momento por todas as situações que a gente está vivendo. Vamos colocar no altar do Senhor. É o momento de você entregar, de você colocar diante do Senhor. Amém? Amém. Já cumprimentou quem está do seu lado, já deu um bom dia, um abraço. Vamos orar? Espírito Santo, nessa manhã, em Tua presença, nós estamos aqui para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, obrigada pelo fôlego, obrigada por estarmos de pé, obrigada porque diante das adversidades e dos gigantes, o Senhor vai à nossa frente, abrindo o caminho e fazendo com que a gente passe com os pés enxutos, ó Pai, diante dos mares e das tempestades da nossa vida. Obrigada porque o Senhor está no barco e ainda que o mar esteja revolto, uma palavra é suficiente para acalmar essa tempestade. Senhor, toma as nossas tempestades nessa manhã, visita, Senhor, as nossas aflições. Assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu, entra na nossa casa. Assim como o Senhor entrou na casa daquela mulher que só tinha um pouquinho de farinha e azeite, e o Senhor multiplicou um pouquinho que ela tinha nas mãos. Multiplica, Senhor, na nossa vida, multiplica a fé, multiplica a esperança, multiplica, Senhor, o amor, a paciência, a bondade, a benignidade, multiplica, Senhor, a alegria com os filhos, multiplica, Senhor, na conta o valor que temos, ó Pai amado, multiplica, Senhor, a Tua paz sobre a nossa mente e sobre as nossas emoções. Pai amado, nos ajuda, segura nas nossas mãos, assim como o Senhor fez com Pedro, quando ele já estava quase afogando, ele pediu socorro e o Senhor socorreu. Senhor, nos socorra nessa manhã, Pai. Socorre a nossa família, socorre a nossa parentela, os nossos vizinhos, os nossos amigos, ó Pai amado, porque está escrito na Sua palavra que o Senhor é socorro bem presente
sente no momento da angústia. Opera um milagre para a glória e para a honra do seu nome. Assim como o Senhor ressuscitou Lázaro e toda a aldeia de Betânia se converteu ao Senhor. Ó Pai, que as adversidades que estamos passando hoje, elas sirvam como instrumento para que aqueles que estão nos vendo possam glorificar e exaltar o seu nome. Pai amado, toma as nossas causas, Senhor, toma as alianças que temos feito, assim como o Senhor fez uma aliança entre Davi e Jonatas, que nós possamos fazer alianças espirituais e alianças humanas certas, Pai, que nos levam para o teu caminho e nos levam para o teu propósito. Assim, Senhor, como Ruth transbordou na vida de Noemi, no momento de luto, no momento de desesperança e no momento de dificuldade, transborda sobre a nossa vida, para que nós possamos transbordar sobre a vida daqueles que estão à nossa volta. Obrigada por esse clamor e por essa oração. Entregamos tudo e todos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Amém, amadas. Muito feliz de estar aqui hoje, vocês também. Nós estamos há alguns dias para o nosso encontro. Você pode dar um glória a Deus. Glória a Deus. Porque vai ser algo sobrenatural. Amém. Como a irmã Ivone tem orado todos os dias, lá, colocando lá para mim. Acho que ela vai falar no grupo também, a oração. Pode colocar lá. Vai ser algo diferente, amém? Vai ser algo assim que Deus... Porque Deus marcou essa data, amados. Quando eu estava lá no hospital, né, eu saí no dia 6 de dezembro. Eu saí no dia 4 e o encontro seria dia 6. E não tinha condições nenhuma de fazer o encontro, eu estava na recuperação. E lá no dia, naquela madrugada, eu saí na madrugada anterior, no outro dia eu estava com expectativa de sair, o médico falou que eu ia sair, tirou os acessos, tudo mais. Aí eu passei uma noite com o Senhor, foi a noite que o Senhor deu o livro. E eu falei, pai, iria ser depois da manhã, né? Ele falou, mas eu já marquei uma nova data. E nessa data você vai ver como todas as coisas vão acontecer, porque eu marco o dia certo. Análise, isso eu aprendi muito, porque a gente faz agendas, a gente marca, mas a palavra final é do Senhor. Amém? As mulheres trabalham com o processo e sabem, né? Tem data para entregar, tem tudo, mas quando o juiz, hoje eu vou ver esse processo aqui, ele marca, acabou. Já está marcado, já está decidido, né? Então o Senhor decidiu por nós que vai ser domingo. Então nós estamos orando todos os dias às 20 horas. Eu ia botar 18, então eu botei 20, que é o horário melhor que você tem em casa, já chegou. E a gente está orando para que tudo que a gente tem feito, né? Tudo que a gente tem planejado, seja para a glória e honra do Senhor. E nós saiamos de lá transformados para um novo tempo, amém? Porque ainda falta muito tempo ainda para chegar dezembro. Em dezembro vai ter outro, né, Déia? No final do ano tem que ter. Que esse aí vai ser a confraternização do final do ano, que vai ser quase no meio. Mas ele marcou, está marcado. Mas a palavra de hoje é que o Senhor falou muito ao meu coração desde domingo, desde quinta-feira passada, quando Priscila falou sobre muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas passando por situações, por soldados feridos, por pessoas que estavam aqui, que nós estamos passando por muitas lutas. A gente passa mesmo, amados, porque Jesus falou, Neide, que no mundo nós teríamos muitas aflições, mas que Ele estaria conosco, Regina. Então, cada dia, por isso que Ele falou lá em Mateus 6, verso 35, que fala assim, basta cada dia, não vos preocupeis com coisa alguma, porque basta cada dia o seu mal. Então, o dia de hoje, não tem como você se preocupar com dezembro, com amanhã, com a conta do dia 20. Você vai pensar, Senhor, tem que pagar isso, mas eu vou movimentar, fazer um movimento. Meu movimento eu vou fazer, mas eu vou esperar nesse dia. Hoje, nesse dia, há uma provisão para você, amém? Há uma provisão para hoje. Hoje é 15 de maio. Eu comecei falando, estamos na metade do mês de maio. Já se foram 15 dias. Nós estamos caminhando para o meio do ano. E o Senhor tem cuidado de nós, amém? Quem tem sentido o cuidado de Deus? A cada dia levanta a mão e glória a Deus. Mesmo com a sua luta, irmã Marlúcia, com a sua dor, mesmo com a sua luta, Regina, mesmo você, Cristiane, eu tenho orado por pessoas que estão passando por situações assim, emblemáticas, difíceis. O Senhor está contigo e está cuidando. E eu vou falar de uma mulher
Então, desde aquele dia que Priscila falou, o Senhor falou no meu coração, eu comecei a pensar, e essa palavra vai ser hoje. O Espírito Santo falou muito também essa madrugada comigo. E o tema dessa mensagem é: Deus sempre faz além. Você crê que Deus sempre faz além? Aleluia. E eu gosto de uma mulher, eu não vou ler a primeira parte da história dela, vou contar e depois vou ler a segunda parte. Ela aparece 2 vezes no livro de Reis, a mulher sunamita. Era uma mulher que tinha posses. Ela e o marido dela tinha terra, tinha posses. Naquele tempo que tinha terra, tinha posses, tinha colheita, era uma pessoa que tinha uma situação boa. E ela tinha uma situação boa, aquela mulher. E o profeta Eliseu, essa história do profeta Eliseu. Eliseu sucedeu quem? Elias. Ele recebeu a unção de Elias. Ele pediu a unção de Elias. Então, se você quer pedir algo do Senhor, pede unção, pede poder. Pede para você ter visão, para você poder abençoar pessoas. As pessoas dizem, mãe, a unção de Elias é forte. Mas a gente precisa pedir ao Senhor. E Eliseu pediu. E ele fez mais milagres que Elias. Porque ele recebeu uma porção dobrada de Elias. Aquilo que você pede a Deus, Ele vai te dar no mundo espiritual, amém? Às vezes a gente pede tanta coisa para Deus, Senhor, resolve meu problema financeiro, resolve meu problema do meu filho, O Senhor um dia falou para mim, para de ficar pedindo essas coisas. Eu quero que você comece, eu estou no propósito 3 da manhã. Eu falei, eu preciso me ouvir. Pedindo o poder de Deus, pedindo unção de Deus, pedindo paz. Eu falei, Senhor, eu quero ser uma pessoa mansa, eu quero ser uma pessoa calma. Eu quero ver tudo acontecer, eu quero falar, Jesus, eu te amo, Jesus, eu estou contigo. Porque senão o nosso corpo não aguenta tanta pressão. Então a gente começar a pedir ao Senhor. E Ele falou, o que você pedir em oração, crendo recebereis. Só que a gente acha que vai pedir coisas para o nosso deleite. Ele até dá, se for da vontade dele. Mas muito mais, amados, é você pedir coisas espirituais. Pegou? Peça coisas espirituais. Pede sabedoria para falar com teu filho, adolescente. Pede sabedoria. Pede a Deus visão para você comprar uma coisa e vender aquilo. Se você trabalha com vendas, né? Pede ao Senhor para abrir caminhos, Senhor, coloca essa promoção perto de mim, Senhor, eu preciso resolver isso. E o Senhor coloca. O Senhor coloca. Coisas para você. E eu falei, seja um fogão, eu comprei um fogão, você falou, você falou, não compra, eu ia passar o cartão. Eu falei, não compra porque esse fogão aí você vai encontrar na internet. Aí eu falei, Jesus, eu estou aqui com um homem, que eu vou dizer para ele vai ficar chateado, né, cada venda, né? Aí eu falei, eu vou ter que falar uma coisa para você, meu filho. O Espírito Santo, você acredita nele? Ele falou, minha mãe é do Espírito Santo. Eu falei, então, se sua mãe é, você vai acreditar. Ou para mim não comprar. Que tem na internet, 500 reais mais barato. Aí ele falou, é verdade. Aí ele abriu lá o site, lá no Ponto Frio, abriu o site, me vendeu no site, comprou, vai entregar para a senhora lá. E o Senhor fez uma grande obra, amém? Então, a gente tem que pedir a Deus sabedoria. Por mim, eu já estava lá passando cartão, já comprava logo, resolver a situação. Mas Deus é lindo. Deus é lindo. Então, peça o que você... Coisas espirituais. Deus sempre faz além. Essa mulher, ela tinha uma situação boa, a sunamita, e o profeta Eliseu, passava todos, de vez em quando, ou uma vez no ano, ou 2 vezes no ano, não sei, por a cidade dela, pelo lugar que ela morava, e ele ia para o Monte Carmelo orar, e era o caminho dele, e ela falou para o marido dela, vamos fazer um quarto para o profeta passa aqui, né, precisa dormir, precisa comer, vamos fazer um quarto na parte de cima. E ela falou com o marido dela, porque nós falamos e eles, né, glória a Deus, obedecem. Do jeito. E ela falou, e ele foi e fez. E ele fez o quarto, porque ela era uma mulher de visão. E ela fez um quarto para ele, botar, a Bíblia fala que botou uma cama, uma lâmpadazinha para ele estudar, né? Lá no caso era um candeeiro, né? Que não existia lâmpada assim. Preparou tudo. E Eliseu sempre passava lá. E Eliseu um dia falou, a gente tem que fazer alguma coisa para essa mulher, porque essa mulher fez um quarto para mim, vou fazer o que para ela? Aí Geazi, que era o secretário dele, sabia tudo. Sabia tudo. Aí Geazi falou assim, ele não tem filho, ela já está uma pessoa já assim, uns outros anos, não tem filho não. Ele não tem filho, então não pediu a Deus. Aí ele foi e lançou uma palavra, olha, sua mãe falou, olha,
daqui a um tempo, daqui a 9 meses você vai estar grávida, você vai pegar um bebê nos braços. Ela falou, não brinca comigo não fala isso não, porque eu já... Como é que é isso? Eu não tenho. Ele falou, não, você vai ter. E ela creu na palavra do profeta. Amém? Amado, se você crer na palavra de Deus, você vai viver grandes coisas com Deus. Amém. Isso não quer dizer que você não vai ter lutas, ela teve. Logo depois que o filho dela estava um menino, o que aconteceu? Deu uma dor de cabeça nele, uma dor de cabeça forte, que ele foi até uma vez, sei lá, algo, e ele morreu. E ela ficou com aquele menino nos braços. Botou ele na cama e falou, eu vou lá atrás do profeta. Ah, eu vou. E ela fala, e o marido dela pergunta para ela, você vai onde essa hora, meio-dia? Ela falou, eu vou lá falar com o profeta. E ele, mas está tudo bem? Ela, está tudo bem. Ela não apavorou o marido dela, não deu aquela situação, né, que a gente já quer falar todos os problemas, contar até mais do que aconteceu. Não, ela falou, está tudo bem. Está tudo bem, porque ela sabia que o marido dela não ia resolver. Amados, tem coisa que as pessoas não vão resolver, só Deus. Naquele tempo, era o profeta, porque não havia, o Espírito Santo não atuava como atua hoje, como eu preguei na semana passada. Que ele é o teu guia, ele é a tua direção, você já está com ele. Quando você aceita, você recebe o Espírito Santo. Mas naquela época do Velho Testamento, era um profeta. E ela correu lá atrás de Eliseu. E quando ela chegou lá, o Eliseu olhou lá para ela. O que aconteceu com ela? Tem alguma coisa? Mandou Geazi lá falar. Vai lá ver o que ela quer. Aí ela quer falar com o profeta. Aí Geazi foi atrás dele e falou, olha, meu filho morreu. Por que você me deu um filho para morrer? Aí o profeta falou, ele disse, vai lá, Geazi, coloca o meu manto lá nele. Aí Geazi correu. Ela falou, não, você vai ter que ir lá comigo. Vamos lá comigo, eu não foi dele não. Ela sabia que só o profeta, a unção que estava liberada sobre Eliseu, iria realizar um milagre. Hoje, amados, quem realiza os milagres é o Espírito Santo de Jesus. Amém. Amém? Então, há poder no sangue de Jesus. Há poder quando você declara. E você precisa declarar, a minha família é bendita do Senhor. Amém? Bendita e abençoada. aí você fala, meu marido não é cristão, meu filho está fazendo isso, né? Mas você vai declarando, a minha família vai ser unida, gente. A minha família é abençoada. Ela sabia que o profeta alguma coisa ia acontecer. E Geazi foi na frente, colocou o manto, não aconteceu nada, porque ele era mais novo, correu, né? E o profeta foi lá, chegou lá, Eliseu foi e orou. E a Bíblia diz que 7 vezes ele respirou sobre o menino e o menino levantou. E ali foi uma grande vitória, uma grande glória. E ela viveu esse milagre. Então, amados, as coisas da nossa vida, muitas das vezes Deus permite que muitas coisas aconteçam na vida da gente. Você vai entender isso na palavra, para que você possa contar milagres. Eu hoje conto quantos milagres? Muitas lutas estão sendo travadas, eu estou travando também. Mas, às vezes, meu Deus, mas Deus me deixou sofrer assim para contar milagres, seja na vida. Sabe, porque Deus, uma palavra que eu creio muito, está em Romanos, que Deus, Silvana, não dá nada mais que você não possa suportar. E quando você não pode suportar, ele dá um escape, ele dá uma saída, ele move algo para te falar assim, fica bem. E você consegue passar por aquilo, sofrendo, chorando, mas não morrendo. E essa mulher, aconteceu essa história toda, o filho dela ressuscitou, ela viveu. Aí lá no capítulo 8, você pode abrir, 2 Reis 8, 1. Aí começa uma outra história com ela. Essa mulher aparece 2 vezes na Bíblia. 2 vezes a história dela. Porque ela era uma mulher que confiava no poder de Deus. E eu quero declarar que tem mulheres, tem homens, né? Que você também vai ser uma pessoa que vai confiar no poder de Deus quando tudo parece que não tem aonde você fazer, você vai ver esse poder. Deus sempre faz além. 2 Reis, capítulo 8. Se você não tem Bíblia, eu vou ler. A minha Bíblia é uma nova versão transformada. Diz assim, Eliseu tinha dito à mulher, essa mulher sulamita, cujo filho ele havia ressuscitado. Eliseu foi lá e falou para ela, olha, reúna a sua família e mude-se para outro lugar. Pois o Senhor proclamou sobre a terra de Israel uma fome que durará 7 anos.
ela ouviu a voz de quem? Do profeta. O profeta foi lá, o filho dela tinha sido ressuscitado, e depois de um tempo, o profeta foi lá dar essa notícia para ela. Aí o 2, a mulher seguiu a instrução do homem de Deus, reuniu sua família, mudou-se para a terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Ao final de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi ao rei para reaver sua casa e suas terras. Quando ela chegou, o rei falava com Geazi. Geazi é aquele que foi lá colocar o servo do homem de Deus, o servo de Eliseu. O rei havia acabado de dizer para Geazi: conte-lhe alguns feitos grandes que Eliseu fez. E Geazi lhe falava sobre a ocasião em que Eliseu havia ressuscitado um menino. Naquele exato momento, guarda essa palavra aí, essa frase. Naquele exato momento, a mãe do menino, essa sunamita, entrou e apresentou-se ao rei a sua petição para reaver a sua casa e as suas terras. Veja, ó meu senhor rei, explicou Geazi, esta é a mulher, este é o filho dela que Eliseu ressuscitou. É verdade? Perguntou o rei à mulher. E ela lhe contou o que havia acontecido. Então o rei ordenou a um dos seus oficiais: providencie tudo para que seja devolvido a ela, inclusive o valor das colheitas realizado durante esses 7 anos em que esteve ausente. Você pode dar uma glória a Deus? Amados, essa palavra é linda, sabe por quê? Primeiro porque essa mulher, ela seguiu a voz de Deus. Ela ouviu o profeta e o profeta. Hoje você não precisa ir lá atrás de mim, pastor ou pastor. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo, amém? Você pode até perguntar, você ora por mim, eu oro. Às vezes o Senhor dá um bom direcionamento, às vezes a gente fala, mas hoje, se você não tiver ninguém para perguntar, e você deve primeiro perguntar ao Espírito Santo, pergunte a ele, ouça a voz dele, ouça a voz do Espírito Santo, feche a sua porta, fale com o Senhor, porque você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes a gente quer ouvir a voz de muitas pessoas que estão pregando na internet, a gente quer ouvir a voz de tantas outras vozes, de pessoas que nos amam, da nossa mãe, do nosso pai, mas você deve primeiro ouvir a voz do Espírito Santo. E ela ouviu a voz do profeta, porque naquela época o profeta falava em nome de Deus. E Eliseu falou para ela: olha, você arruma a sua casa, sai daqui desse lugar e vai para um outro lugar, porque vai ter 7 anos de fome. Então, ela já foi agraciada por Deus, porque Deus já deu uma direção para ela, amém? Mas é que fala que ela obedeceu à voz do Espírito, à voz de Deus. E ela foi sem temer para a terra dos filisteus. Os filisteus, a gente sabe que foram inimigos de quem? Do povo de Deus. Lembra de Davi? Quando Davi matou o Golias, ele era o quê? Filisteus. Era uma terra de homens grandes, gigantes, pessoas mais, né? E mas ela era o caminho que ela tinha, era o lugar que ela tinha, foi a direção que ela foi. E lá, foi um tempo difícil para ela. Você acha que 7 anos dessa mulher foi fácil? Viver na terra dos filisteus? Muitas coisas, amados, nos colocam em lugares ou em situações difíceis. Mas essa mulher viu o cuidado de Deus com ela. E eu quero declarar para tua mão aí, em nome de Jesus. Se você está na terra dos filisteus, num lugar difícil no trabalho, num lugar difícil na sua casa, num lugar difícil onde você estiver, Deus está cuidando de você nesse tempo, amém? E você não vai ficar nesse tempo da terra dos filisteus a vida inteira, amém? Se fecha a tua mão e diga: eu recebo o cuidado de Deus, amém? Porque ela não temeu a terra dos filisteus, amada e amado do Senhor. Não tema o tempo difícil que você está vivendo. Ela foi na direção da voz do Espírito de Deus. E quando Deus direciona a gente para algo, Ele supre as nossas necessidades. Você pode passar por dificuldades. Muitas coisas a gente passa. Uns são enfermidade, outros é financeiro, outro é o filho, outro é o marido, outra situação difícil, mas há um cuidado de Deus sobre a tua vida, amém? E ela não temeu, porque quando a gente teme,
fazer algo que Deus está mandando, e aí a gente, mas Deus me mandou para isso, Deus me mandou ficar no hospital 10 dias, não, termina, olha, fiquei assim meio, mas depois eu fui entender os propósitos de Deus, e eu vou entender muito mais no domingo, porque assim, eu estou vendo um grande movimento do Espírito Santo, para que muitas pessoas, de tantas pessoas, quase 100 pessoas, né, quase 100 pessoas ali, eu vou chegar um, eu falei, Jesus, é contigo. Porque eu sei que as pessoas que vão, nós que vamos estar lá ministrando, e vocês que vão estar aí, todos nós, precisamos de um destrave de Deus. Amém? Amém. Tirar algo e vai ficar muita coisa por lá. E você vai sair cheia do Espírito Santo. Amém? Então, não tem como temer. A gente tem que encarar a terra dos filisteus. E ela foi sem medo. Ela foi, pegou a família dela e foi. Né? E o outro também, terceira parte desse texto que eu coloquei aqui, que Deus trabalha nos bastidores da tua vida. Ele vai escrevendo todo o plano para o que você tem que fazer. E a gente pensa assim, mas eu não sei o que fazer, o que vai acontecer depois? Amados, a nossa vida, eu estou falando com uma pessoa, deixa eu tentar lembrar. Eu estava falando com uma pessoa, e agora eu lembrei. Eu estava falando com ela que a nossa vida, ela é um jogo de xadrez. Você já jogou xadrez? Eu nunca joguei, mas já vi meus filhos jogando. Fiquei tentando aprender, difícil. Porque a peça, você tem que pensar o que vai, sabe, para dar um checkmate. Tem lugares que você tem que colocar no lugar certo. Tem que pensar, tem que parar, tem que ponderar. Você vê que a pessoa que joga xadrez, ela fica, não, ela pensa, olha, vê para onde vai colocar, até chegar no final. A nossa vida é assim, é como um jogo de xadrez. Então, a gente não sabe o que vai dar, como vai ser o checkmate, mas uma coisa pode ter certeza, o Senhor está cuidando de você. Ele está cuidando dos bastidores da tua vida. Ou seja, o bastidor é o quê? É atrás, é um lugar que ninguém está vendo. Uma pessoa apresentar uma peça teatral, tem os bastidores, a roupa fica lá, o som, tudo, né? É um camarim, um lugar. Quer dizer, Deus trabalha atrás de você, ou dentro de você, para que você possa, Ele ter esse delinear da tua vida. Você pode dar uma glória a Deus? Deus está cuidando de todos os detalhes da tua vida. Ele cuidou dos detalhes da vida dessa mulher. Porque essa mulher também, ela fez a parte dela. Primeiro, quando ela fez aquela casa lá para o quarto para Eliseu, uma pessoa falou, mas ela fez o quarto porque ela tinha condições. Amada, mas o coração dela era um coração que ela poderia ter feito outra coisa. Ela podia falar assim, não, quando você passar aqui, sabe, Eliseu, eu vou te dar um prato de comida, vou te colocar aqui para você ter sofá aqui para você sentar. Ou poderia pensar, uma coisa para fazer, ainda vou arrumar mais um quarto, ainda vou fazer mais uma situação, mais um trabalho para mim. Mas ela se empenhou, e a gente sabe que a gente fala que a mulher é dona da casa, mas quem tem a situação que vai dar o final era o marido dela. E ela deve ter conversado com ele, deve ter orado, deve ter conversado com ele, vamos fazer, amor, um quarto lá para o profeta, olha, ele passa aqui, ele precisa. E era o profeta, era um homem, o pai dele falou, vai fazer um quarto para um homem aqui na minha casa? Eu não quero. Mas ela era uma mulher visionária. E ela ali, ela colocou o coração dela, ela recebeu na casa dela o profeta de Deus, amados. Que você possa receber a presença de Deus na tua casa, amém? Que a tua casa seja cheia da presença de Deus. Amém. E que você receba pessoas de Deus na sua casa. Pessoas para orar, pessoas para conversar, pessoas para rir, pessoas para tomar café, pessoas, sabe, às vezes a gente fica muito fechado na nossa vida, porque a gente tem tempo, não tem tempo. Não dá para receber. Hoje é um tempo difícil, depois da pandemia ficou mais difícil ainda, né? Quase ninguém visita ninguém, quase ninguém. Vamos marca na cafeteria, marca não sei onde. Tá bem, eu também gosto. Mas coloque pessoas de Deus na sua casa. Ela abriu o coração dela. Primeiro a gente abre o coração para abrir a casa, né? Primeiro a gente abre o coração para abrir a casa. E ela entregou o que ela tinha, o coração dela. Eu quero que você hoje saia daqui pensando, o que eu posso fazer pelo Senhor mais? Porque a gente às vezes a gente quer tanta coisa de Deus, mas não quer fazer nada. Não quer entregar nada. Eu vou ter que entregar isso, vou ter que fazer isso. Nossa, eu sei que tem pessoas aqui que quando eu vou falar algo, amado, você pode me ajudar? Não tem lugar, né?
pastora, conta comigo. Olha, eu estou aí. Olha, vamos, sabe? Porque está entregue, quer fazer mais. Amados, coloca o teu coração com essa mulher. Essa mulher, para ela viver esse milagre, ela precisou se entregar. Porque Deus fez além. Deus, o cuidado de Deus na nossa vida. E o quarto ponto é que a luta de hoje é o livramento de amanhã. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. A tua luta de hoje é o livramento de amanhã. A tua luta de hoje é o testemunho de amanhã. Quantos testemunhos Deus tem feito na minha vida? Eu passei algumas coisas aí difíceis, você tem passado também. Mas você vai testemunhar, Carla. De que você chegar para vir dizer aqui, o Enzo está na presença do Senhor, o Enzo está liberto, o Enzo está, sabe, cantando na igreja, dirigindo célula. Ai, o meu marido está na igreja comigo. Amados, são testemunhos, amém? Amém. Ela testemunhou. E o interessante, amados, é que essa mulher, ela foi lá no rei reivindicar algo. Ela tomou uma atitude, porque pelos estudos que tem, ela já estava viúva nessa época, senão o marido dela queria lá falar com o rei. Então ela já devia estar viúva. Então ela foi lá, quando ela veio da terra dos filisteus, ela perdeu a terra dela, porque ela largou tudo e foi 7 anos para a terra dos filisteus para poder viver lá, porque lá tinha alimento. Amém? Porque sem alimento e água a gente não vive. E ela foi para lá. Quando ela voltou, acabou a fome, ela voltou lá, né, para reivindicar, para pedir ao rei. Ela não chegou com arrogância, ela falou, olha, ela deve ter marcado audiência, porque ninguém vai falar com o rei, chega lá, marcou. E naquela hora que ela foi falar com o rei, Geazi estava lá contando ao rei que já acabado a fome, e Geazi estava falando de Eliseu, porque Eliseu também não estava mais ali. E ele começou a contar, olha, Eliseu, o rei, o que Eliseu fez? Ele contou, olha, Eliseu ressuscitou um filho de uma mulher. Ele fez muitas coisas, mas entre todos os milagres, ele podia ter contado tantos milagres. Eliseu, lembra que um machado afundou? E ele o machado emprestado, machado é uma ferramenta, afundou no rio, imagina, o rio uma terra, uma água barrenta, como é que ia achar? Ele pegou, falou assim, eu quero achar o machado, eu peguei o machado emprestado, como é que eu posso ficar? Não vou ter que devolver. Ele botou a mão, Deus deu o machado na mão dele. Amém? Amém. Geazi podia estar contando essa história. Geazi podia estar contando a história também de Naamã. Lembra que Naamã teve lepra? Que mandou mergulhar no rio 7 vezes e Naamã ficou curado. Mas ele estava contando a história da mulher quando a mulher chegou. Amado, eu quero dizer para você que não existe coincidência com Deus. Deus, para honrar você, Ele prepara todas as coisas. Olha que coisa linda de Deus. Ela estava contando a história, ele estava contando a história para o rei, que o rei estava perguntando a ele. Quando a mulher chega, aí Geazi ficou respondendo, essa é a mulher que eu te falei, que o filho dela ressuscitou. Aí o rei falou, é verdade isso mesmo que ele ressuscitou? Ela falou, é verdade, meu filho ressuscitou. E aí ele aproveitou. Deus dá oportunidades na tua vida. Você recebe? Amém. Meu Deus. Deus dá oportunidades por pessoas, Soraya, na tua vida. Eu já contei para você, já me no dia do nariz. Eu fui orar por um pastor. Fui orar por uma pessoa lá na Barra. Aí a pessoa pegou, alguém me levou, eu fiz um propósito no jejum, falou, a esposa dele pediu que eu fosse orar, que estava com problema financeiro, estava com muitos problemas. E eu fui lá orar. Aí fui eu uma amiga. Aí, quando eu cheguei lá, no apartamento do rapaz, nós começamos a orar, o Senhor me deu uma visão aberta de um monte de gafanhoto andando assim no rodapé da casa, sabe, como se fosse uma formiga grande. Eu fechava o olho, eu abria, eu via aquilo andando. Eu falei, meu pai, santo de Israel, o Senhor falou, tem um devorador na casa dele. Está comendo tudo, saúde, comendo dinheiro, comendo tudo que ele tem. E eu falei, pai, como que eu vou falar com essa pessoa, né? Me ajuda. Aí nós começamos a orar. Nós estávamos em jejum, oramos, repreendi o devorador e tudo mais. Aí a esposa dele falou assim, a mulher falou assim para mim, meu marido teve depressão, está lá no quarto, 7 dias sem sair do quarto.
Aí eu falei, chama ele que eu vou orar por ele. Ela foi lá, ele falou que não quer vir. Eu falei, diga para ele que Deus tem uma palavra para ele. Que não sou eu, não sou nada, não tenho nada. Mas que Deus, que não pode, eu não posso sair daqui hoje, vou ficar aqui para almoçar, se vocês não vierem. Mas eu vou esperar esse homem vir. Aí ela riu. Eu queria, né? Aí eu vou lá chamar. Daqui a pouco vem ele vem aquele homem. Pense numa pessoa linda, uma pessoa artista de cinema. Um homem lindo, um rapaz, assim, tem uns 30 e poucos anos, quase 40. Ele veio com um cachorro, tipo, um cachorro parece um urso assim na cara. O cachorro estava em depressão junto com ele, o cachorro caiu dele. E ele com uma cueca, essas cuecas assim, grandona, né? De camisa, assim, todo. Aí o Senhor falou para mim, Salmo 1. Ele andou no meu caminho e saiu. Mas Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha, e eles subsistirão. E o Senhor falou, e eu falei assim, eu olhei para ele e falei assim, você já conheceu Jesus um dia, né? E abandonou tudo. Eu falei, agora você está assim. Você só precisa de dizer para Jesus, Jesus, eu te quero. Eu te quero de volta, vou entrar para a minha vida, vou mudar a minha história. E ele começou a chorar, amados. E eu não sabia que ele homem, ele era médico. Ele era um cirurgião plástico, ele estava fazendo residência em cirurgia. E aí foi, olhei por ele melhorou. Aí depois ele falou, eu vou tomar um banho. Quando ele voltou de cabelo penteado, nossa, ele ficou mais lindo ainda. Você é bonito. Aí foi a oração. Aí ele voltou, me levou até lá embaixo no meu carro. Não vou levar a senhora, você lá. Me levou até lá embaixo, deu tchau, papai. E eu falei para ele, olha, sábado agora vai ter um congresso lá da igreja. Eu estava na comunidade Zona Sul, lá no Flamengo. Você fala, congresso de avivamento. E ele falou, eu vou. Chegou lá, me procura, me liga, que a igreja é grande, eu quero ficar perto de você. Guardei lugar para ele foi. E quando acabou o culto, o congresso, aquele dia, ele falou assim, eu quero falar uma coisa com você. Você tem um problema no nariz, né? Você respira pela boca. Eu senti que você orou, ó, minha médica. Eu falei, eu tenho sinusite, nós vamos operar. Isso aí. Ó, amanhã, terça-feira, não sabe. Você procura lá no Sol de Ipanema, vou fazer uma plástica em você também. Porque o seu nariz era feio, tá, gente? Eu estou falando isso por quê? Porque Deus usa pessoas. E quando ele faz uma plástica no nariz, o homem tirou tudo, ele fez um monte de exame. Gente, amados, em 15 dias eu operei. Ele tirou, fez um monte de exame, tirou carne. Eu tinha uma sinusite, que eu não podia estar em ar-condicionado. Eu trabalhei muitos anos em ar-condicionado. Tirou aquela sinusite, viu do céu, ele fez tanta coisa na posição, você não pode colocar o nariz assim, tá bonito. Aí tirou tudo, fez tudo, mas não foi pela prática, mas foi porque ele falou assim, quando você chegar a 50 anos, eu tinha 40 e pouco, quando você chegar a 50 anos, você vai estar cansada, não vai conseguir orar, você vai ficar, porque a respiração é a vida. Aí mexe no pulmão, mexe no dente, ele falou, todos os problemas estão por aqui. Então ele começou a falar comigo. Eu falei, mas como? Eu tinha plano, mas não ia poder fazer essa cirurgia. Ele, não, nós vamos operar, amados. Ele me operou. Depois eu tive uma infecção. Mas ele veio lá, eu fiquei no Fátima, ele veio lá do Rio para ficar comigo, para mudar a medicação. Trouxe um outro médico, ele era residente, ele trouxe um outro médico, a equipe toda. Ele cuidou de mim e voltou para Jesus. Ele é um homem próspero, ele está lá, ele é do Sul, ele abriu uma clínica enorme, Deus deu uma palavra que ele ia ter, mas ele se agarrou a Jesus. Amados, Deus usa pessoas para nos abençoar. Mas às vezes a gente só quer receber de pessoas, a gente não quer dar nada. Essa mulher aqui, ela deu o que ela tinha. Todos nós temos algo para dar. Todos nós. Não estou falando de coisas nem dinheiro. A gente tem algo, você pode acordar de madrugada e orar por alguém que você saiba que está precisando de oração, amém? Você pode meio-dia orar pelo teu filho, você pode, fazer algo para agradar alguém. Nós precisamos, essa mulher, ela tomou uma atitude, ela foi lá falar com o rei, e ela não ficou chorando em casa, eu perdi minha casa, perdi minha terra.
Amém? Ela era uma mulher de visão. Peça a Deus visão para Deus mostrar para você a quem você vai encontrar, as pessoas com quem você vai fazer relacionamentos, as conexões. Deus tem conexões para nós. Amém? Você conhece uma pessoa, a pessoa vai, sabe? E Deus vai fazendo. Só que essa mulher, ela não ficou chorando lá. Ela foi lá no rei. E sabe o que aconteceu? Deus fez além. O rei falou, Não, vai lá. Falou para o secretário dele. Deixa eu chamar a Alessandra lá. Vai lá, escreve aí, Ela vai ganhar as terras dela. Em todos os 7 anos que ela não teve a colheita, porque ela estava lá na outra terra dos filhos de Deus, e por causa da seca, ela vai receber os 7 anos que ela não viveu na terra. Você pode dar um glória a Deus? Deus faz assim, Deus faz além. Mas sabe por quê? Porque ela foi uma mulher que se entregou. Eu quero que hoje a gente se entregue a mais. Alguma coisa, a gente tem que parar de olhar só a nossa dor e achar que nada está bom. Quantas pessoas eu encontro, tão difícil. Está difícil sim, mas há algo que Deus está fazendo. Há um direcionamento. Ela fez boas escolhas. Ela confiou e não temeu o que Deus falou com ela. E ela recebeu mais do que ela esperava. Você quer receber mais do que você espera? Todos nós somos agora. Mas ela confiou no cuidado de Deus. E tem uma palavra no Salmo 42, que eu até marquei aqui, que eu amo esse salmo, gente. Eu amo. Salmo 42, 11. Eu quero ler para você. Por que você está batido, ó minha alma? Por que você está tão triste? Espera em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e Deus meu. Por que você está abatido? Por que a tua alma está abatida? Espere em Deus. É a palavra. O Senhor que eu estou falando. Esse salmo aqui. É o salmo de Corá. Salmo 42, 11. Espere em Deus. Por que você está tão triste? Espere em Deus, confie em Deus, confia no cuidado dele. Vai declarando, Senhor, eu não espero em homem, não espero no governo, não espero no prefeito, não espero no juiz. Eu espero no Senhor, amém? Porque você, quando começa a fazer essas declarações começam a subir. A tua alma vai se enchendo desse poder de Deus. E Deus, amados, Ele não tem prazer na nossa dor. Ele permite a dor para a gente testemunhar. Porque tudo é para a glória dEle. Aquela palavra é muito forte que Deus falou comigo muito lá no hospital. A minha graça, o meu amor basta para você, não basta? Então aguenta firme nesse lugar. Aguenta firme que eu vou te levantar daí. E hoje, quando eu me vejo de pé, eu chorei muito para o pastor Telmin. E depois cheguei em casa, eu falei que a gente passa quarta-feira aqui na Casa Rosa. E se você quiser aparecer aqui, apareça quarta-feira que a gente está aqui, minha filha. E a gente fica, eu estava contando para ela muitas coisas, ela conta também. E eu estava em casa pensando, meu Deus, o Senhor me levantou de uma situação que o natural estava complicado. Eu estou contando para vocês o meu testemunho, mas porque ele serve para você se levantar nessa manhã. Amém? Ele serve para você. Já emagreci 2 quilos, tá? Deixa eu perder dieta aí. Nossa, Jesus. Estou na força. Tá difícil, mas estou na força. Né? Então, eu quero dizer para você, amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que esta mulher, ela soube viver aquilo que Deus tinha para ela. Que você possa, em nome de Jesus, que você possa, né, ser renovado. E ela soube recomeçar naquela terra. Ela voltou de lá, teve que recomeçar. Eu não sei se você, quando você sair do teu deserto, quando você sair da terra dos filisteus, você vai ter que recomeçar, amém? Não tente recomeçar chorando. Tente recomeçar olhando para onde você estava. Dá uma olhada, quando a coisa fica difícil para mim, eu fico lembrando das coisas que eu passei, das dores que eu passei, das situações que eu passei. E eu falo assim, eu tenho que recomeçar diferente. Eu quero confiar mais, eu quero declarar mais, eu quero buscar mais. Hoje o Senhor tem mais, tem além
do que você possa imaginar. Que você possa receber essa palavra. Que você possa crer que a luta de hoje é o livramento de amanhã, é o testemunho de amanhã. Você vai testemunhar muitas coisas. Mas eu não vou nunca no microfone testemunhar. Você não precisa estar no microfone, mas eu testemunho na fila do banco, o banco não me levou mais a banco. Na fila do mercado, na farmácia, quando aquela fila está cheia, eu falo, eu tenho que falar com alguém aqui, já pensar. Aí eu começo a falar, aí a pessoa, né, fila, você tem que esperar, né? Então você tem que falar das coisas de Deus. Tem que falar das coisas de Deus. E você vai glorificar o Senhor, amém? Amém. Vai glorificar o Senhor. Vai glorificar o Senhor. Então, o Senhor faz além. Que você possa crer que Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Deus que supre todas as tuas necessidades. Faça uma boa escolha como essa mulher fez. Essa mulher escolheu ouvir a voz de Deus. Obedecer. Dói obedecer. Será que foi fácil, Beth, ela sair da casa dela, largar tudo e ir para uma outra terra? Foi fácil não, amados. Obedecer nunca foi fácil. Mas quando Deus fala, Ele ajuda, Ele cuida. E depois Ele restitui tudo aquilo que você perdeu. Porque Ele é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Que você possa receber essa palavra. Que você possa ficar de pé, nós vamos adorar o Senhor. Porque hoje é o dia, amados, que você crê que Deus sempre faz além. E ela recebeu além. Ela recebeu além. E Deus, e uma coisa que eu escrevi aqui que eu não posso esquecer, que eu já falei, mas eu quero que você guarde. Que Deus move reis, move pessoas ao seu favor. Amém? Lembra, Malu, Deus move médicos ao seu favor. Amém. Deus move pessoas, né, moveu na vida da Wanda. Wanda ficou um mês na Alemanha, passei pela Europa. Uma amiga de infância que morou lá, vou contar, né? Pode contar. A amiga de infância dela, do colégio, ela, até a irmã falou que dividia picolé com ela. Elas dividiam picolé, né? Naquela época que a gente dividia tudo. Picolé caro, né? É metade para cada um. E essa amiga falou para ela, olha, eu vou para lá, quando eu me firmar, eu vou levar você para passear. E levou ela com tudo pago. Ela botava aqueles vídeos lá, ela dava tanta glória. Olha para Jesus, como Deus é lindo. Mas com certeza ela foi fiel, sua amiga foi leal. Amém? Com certeza ela orou muito pela amiga, entraram muitas palavras, porque não deve ter sido fácil a vida dela lá, né? Muitas coisas num país diferente. Ela foi leal. E aqueles que são leais, amado, Deus sempre faz além. Seja leal a Deus, seja leal a pessoas. Não espere que as pessoas façam por você o que você faz. Faça sem contar, sem esperar. Mas Deus está vendo. Semana passada eu fui no meu médico, eu operei, e ele falou para mim umas coisas lá, e eu fiquei assim meio, assim, sem ter uma palavra, que não era muito boa da situação. Aí ele falou assim para mim, Denise, nem sabia que ele era cristão. Ele opera, fala, né? Mas aí depois ele conversou comigo, o pai dele é pastor, foi pastor até aqui perto de casa. Aí as conexões vieram, assim, que eu conheci meu marido, com mais irmão. Aí ele falou para mim assim, mas ele não me conhecia, não sabia o que eu tinha, não sabe nem se ministrar, não sabe nada. Ele falou para mim, falou assim, olha só, Deus, quantas pessoas você já abençoou? Aí eu falei assim, sei lá, não sei. Aí ele falou assim, você já abençoou muitas pessoas. E Deus está vendo. E você tem um chamado. E Deus está vendo. Então, não se preocupe. Eu falei, amém. Recebeu a palavra de um médico. Então, Deus usa quem Ele quer. Então, Deus usa pessoas para te abençoar. Mas seja leal como esta mulher foi leal. Amém. Porque Deus move reis a teu favor. Deus move pessoas a teu favor. Ele faz além. Ele é o Jeová Jireh. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória ao teu nome, Jesus. Tu és um Deus poderoso, Senhor. Tu és a própria provisão, Senhor. Tu és o próprio pão, Senhor. Deus provedor, Jeová Jireh. Tu és, Senhor. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho.
Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo.
Senhor. Aleluia. Mas vamos orar nesse momento. Há um grande mover do Senhor. O Espírito Santo falou comigo que há pessoas aqui que estão precisando de algo, que Ele venha suprir algo na tua vida. E que você precisa também dizer para Ele: eu quero ser bênção em outras vidas. Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero obedecer a voz do Espírito. Aí você vai dizer: mas é coisa da minha cabeça, estou mandando fazer isso, é coisa. Não, é se você tem o Espírito Santo, é o Espírito Santo que está mandando você fazer. Faça. Estou falando aqui. Faça, porque isso vai trazer uma provisão na tua vida. Abraão, Deus mandou ele entregar um filho dele, né? Era uma pessoa, mas ele teve um filho com 100 anos, 90 anos. E ele foi e entregou. Quando chegou lá, Deus falou: não, eu só queria saber se você me amava mais que seu filho. Então, uma coisa que está agarrado, sentimentos, coisas que o Senhor está falando, entrega isso para mim, que eu vou fazer a provisão. Amém. Ele quer fazer além. Essa mulher, ela foi lá. E você está aqui hoje, no Santo dos Santos. Você está aqui de voltar. E se você tem algo que você precisa, que é algo, o Senhor entra com uma provisão, como essa mulher precisava dessa nova, de voltar à terra dela para poder viver no filho dela. Ela foi lá no rei. Você está diante do rei Jesus aqui. Você vai vir à frente, não vamos abrir poucas cadeiras aqui. Você vir à frente e vai botar a música baixinha. Eu vou orar, porque o Jeová Jireh está aqui, amém? E Ele quer dar uma provisão para você. Ele está falando nessa manhã que Ele vai suprir a sua necessidade, que Ele vai fazer além. Ele falou muito essa madrugada para mim, muito essa madrugada. E Ele está dizendo: meu Deus, que vence batalhas. Você vai entregar a sua dor agora. Senhor, eu estou precisando. Senhor, essa é a minha necessidade. Senhor, tu tens visto o que está acontecendo comigo. Eu preciso de uma porta, eu preciso que meu filho saia da depressão, eu preciso que meu marido se levante para trabalhar, eu preciso que eu saia da depressão. Senhor, eu preciso sair dessa tristeza. Senhor, tira essa dor, essa angústia, esse medo que eu tenho. Senhor, abre uma situação para mim. Senhor, que alguém olhe para mim. Pensa, Senhor, muitas vezes eu falava: Senhor, alguém vai olhar por mim, Senhor. O médico vai olhar, alguém vai olhar. E Deus levantava pessoas. Amada, a oração tem poder de quebrar cadeias. Comece a orar mais. Para de reclamar. Para de ficar vendo só filme. Você fica fazendo coisas que... Você pode ver filme, pode ver novela. Você pode ver as coisas que gosta, mas arrume mais tempo para o Senhor. Se eu falar comigo que você gosta dessa novela aí, sabe as coisas lá que já passou, antiga? Então você vai orar 2 horas a mais de novela. Amados, porque Ele é mais importante. Entendeu? Então você precisa, nesse momento da sua vida, se levantar. Essa mulher tomou uma atitude, Carla. Você tomou uma atitude de vir para casa rosa 8 horas da manhã, é fácil? Vir 8 horas da manhã não é fácil. Eu sei que não é fácil, Regina. Pegar Uber, vir para cá, dói aqui, dói ali, né? Mas o Senhor te trouxe aqui na casa do Rei, aleluia! E a provisão nesse lugar. Porque não é esse lugar, é quem está neste lugar. É Ele. Ele está dentro de você. Hoje vai ter provisão para você. Hoje algo vai movimentar. E você vai lá domingo, vai contar: olha, Deus, na quinta-feira aconteceu, sair de lá, e o Jeová Jireh fez isso por mim, porque eu também me levantei para abençoar, eu também me levantei para abraçar, para orar, para mandar uma mensagem para aquela pessoa que eu estava com raiva, e eu me levantei e disse: eu orei por você hoje. Você dizia que valeu a pena? Não, eu orei por você hoje. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém, Jesus. Mas isso muda o mundo espiritual. Isso muda. Essa mulher recebeu do rei 7 anos de colheita. E ela não tinha direito aos 7 anos. Ela reivindicou a casa dela. Ela saiu, mais de 7 anos de colheita, Alessandra, ela não tinha direito, mas Deus deu. E Deus vai dar lei. Deus vai te dar vigor, vai te dar vida, vai te dar paz. Você vai entregar e a provisão hoje vai chegar. Amém. Pai, em nome de Jesus, coloca a mão no teu coração, amado.
Pai, em nome de Jesus. Diante, ó Deus, desse céu aberto que é a Casa Rosa. Pai amado, a tua palavra diz que se nós clamarmos, o Senhor ouve. Senhor, a tua palavra diz: clama-me e responder-te-ei, anunciei-te-ei grandes coisas que vocês não sabem. Pai, nós cremos no poder da tua palavra. Pai, nós lançamos uma palavra hoje, em nome de Jesus, que o Senhor supre, que o Senhor faz além. Os teus filhos vieram aqui à frente, como ó Deus, ó Pai, um ato, ó Deus, de fé, dizendo: Senhor, supre a minha necessidade. Pai, no poder que há no teu nome, eu quero declarar que todas as cadeias, todos os grilhões, todo sentimento contrário, tudo aquilo que está, ó Deus, está travando a vida dos teus filhos,